Você já ouviu falar em mediação de conflitos? Então fique ligado que hoje eu vou passar dicas sensacionais que com certeza vão te ajudar a resolver seus problemas de maneira mais simples e também a melhorar o seu relacionamento com as outras pessoas. Meu nome é Larissa Beluso, eu sou mediadora e árbitra da Acorde e hoje eu vou falar de comunicação e a sua importância não só para a mediação de conflitos, como também para o nosso cotidiano. Então, gostaria de falar primeiramente que a mediação ela sempre vai se dar dentro de uma estrutura de comunicação. Então, quando eu estou resolvendo um conflito de terceiros ou um conflito próprio, eu tenho que me assegurar que a comunicação ela está acontecendo. E se comunicar, a gente vai ver que é diferente de falar. Então, a comunicação eficaz, ela exige algumas questões, alguns requisitos. E como é um assunto bastante extenso, mas eu vou passar 3 dicas que são 3 requisitos básicos para que a gente tenha uma comunicação eficaz. Primeiro deles, primeira dica, não julgue a realidade do outro como se a sua fosse a única existente. Cada um de nós somos criados de maneiras distintas. Nós temos princípios, valores, crenças, necessidades, interesses distintos. E a nossa realidade, muito provavelmente, vai ser distinta da realidade do outro. O que não quer dizer que a minha realidade é verdadeira e a do outro não é. Então, eu preciso ter bastante atenção com relação a isso. Quando eu estou ou envolvida num conflito ou ainda só me comunicando com a pessoa e percebo que começa a ter um embate, eu preciso perceber se esse embate não está sendo por percepções de realidades distintas. Porque cada um de nós temos a nossa e temos que aceitar e respeitar a realidade do outro. E aí eu vou trazer um pouquinho da física para a gente entender melhor por que eu estou falando de percepção de realidade. Einstein criou a teoria da relatividade e ele veio mostrar que até mesmo as leis da física, que são aparentemente invioláveis, algumas delas, elas podem mudar de acordo com o observador. E por que eu estou falando isso? Trazendo para a nossa percepção de realidade, a gente tem a compreensão de que a realidade ela não passa de uma percepção que o nosso cérebro faz do mundo, dependendo da forma de como e quando nós enxergamos esse mundo. E o que é mais bacana de tudo isso? Que como é uma percepção nossa, baseada em todo esse contexto, em toda essa série de coisas, de fatores, nós podemos mudar essa realidade. E fazemos isso muitas vezes através da comunicação. Então, primeira dica, não se esqueçam, cada um tem uma realidade, a gente tem que respeitar a realidade do outro e ter essa consciência de que tá tudo certo, que não preciso ficar afirmando que a minha realidade é verdadeira e desvalorizando a realidade do outro, e sim achar uma solução que consiga englobar todas essas realidades distintas ou fazer pequenas alterações para que a gente chegue a um ajuste final. Segunda dica, então. A nossa segunda dica é perguntas. As perguntas são uma ferramenta indispensável e a mais importante para um mediador de conflitos. Então, o mediador de conflitos, para descobrir, inclusive, qual que é a realidade de cada um, e nós, quando estivermos nos comunicando, para descobrir qual que é a realidade do outro, precisamos fazer perguntas. E as perguntas, elas não têm o intuito de achar uma causa ou um efeito para aquela determinada situação. Eu não preciso achar um culpado, eu quero entender e, se necessário, transformar, mudar algo naquela comunicação. E que perguntas, então, eu posso utilizar com esse intuito? Primeiro a gente utiliza perguntas mais abertas, perguntas que não têm um sim ou não como resposta. Como, por exemplo, como isso aconteceu? O que aconteceu? Como você se sentiu quando isso aconteceu? Qual é a relação que você tem com a outra parte? São perguntas que a pessoa vai ter que elaborar um pouco mais a resposta e a gente vai colhendo informações e muitas vezes entendendo qual que é a realidade do outro para chegar a um ajuste quando necessário. Legal? Então, perguntas como, por exemplo, por que você fez isso? Para que você quer isso? São perguntas que também são úteis, mas buscam mais uma relação de causa e efeito. E a gente tem que deixar para o momento adequado, né? E muitas vezes entender que não é necessário a gente saber o porquê das coisas e sim compreender todo um contexto, todo um sistema.
Terceira dica e última, que para mim é essencial e importantíssima, e depois que eu conheci essa ferramenta, eu mudei a minha vida, que é a escuta ativa. Escutar ativamente o outro. Mas qual que é a diferença de uma escuta normal para a escuta ativa? A escuta ativa, ela é como se fosse um outro sentido que nós temos. É escutar o outro não só da forma verbal, mas como com todas as outras formas de comunicação. Como assim? Existem outras formas de comunicação? Existem, e são várias. A nossa forma verbal representa apenas 7% da nossa comunicação. A gente tem questões não verbais e paraverbais que representam a maior parte da nossa comunicação, como, por exemplo, a tonalidade da nossa voz, a entonação, os nossos gestos, a nossa postura. Tudo isso representa a maior parte da nossa comunicação. E se a gente não está escutando ativamente o outro, a gente não consegue perceber. E qual que é uma dica para conseguir fazer essa escuta ativa? Primeiro, prestar atenção no outro enquanto ele está falando e não em nós mesmos. É muito comum que quando o outro está falando, a gente só está esperando o nosso momento de dar a nossa opinião, sendo que o outro nem pediu a nossa opinião muitas vezes. Então a gente acaba não escutando o que o outro diz, de todas as formas de comunicação, porque a gente está interessado em se ouvir e não ouvir o outro. Inclusive, essa necessidade que nós temos de falar demais é exatamente pelo fato de não nos sentirmos escutados. Então, fazer a escutativa é fundamental para se ter uma boa comunicação, para entender o que o outro quer e de que forma eu posso me comunicar de maneira mais eficaz para também ter atendido aquilo que eu quero. Beleza, pessoal? Essas são as 3 dicas sobre comunicação que eu queria passar hoje. Espero que vocês consigam colocá-las em prática. Pode ser que no começo seja um pouco difícil, porque a gente não está acostumado a fazer, mas depois, com a prática diária, com a disciplina, vai ficando mais fácil. A gente consegue ficar bom em tudo aquilo que a gente põe em prática, que a gente faz. Se a gente não faz, dificilmente a gente vai ficar bom em alguma coisa. E se comunicar, a gente tem essa necessidade de comunicação diária, então não tem desculpas para não colocar em prática. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, Acorde Justiça e Soluções Criativas. Até o próximo vídeo.